Deus tem levantado a igreja para perceber e viver o extraordinário, e é uma época disso. Nós acreditamos firmemente que o avivamento dos últimos dias está chegando. O avivamento dos últimos dias prometido à igreja, não é? Onde nós cremos que será o maior avivamento de toda a história. Nós cremos que nós passamos por isso. Nós cremos que estamos vivendo o avivamento dos últimos dias. O cristianismo tem crescido de maneira poderosa nos lugares onde há maior perseguição, onde há maior resistência e hostilidade ao cristianismo, mas Deus tem feito. Nós agora, eu sou parte de uma rede de pastores mundial chamada Global Kingdom, que é um grupo de amigos, e a gente se relaciona para orar, para apoiar um ao outro. Esse nosso grupo está presente em mais de 100 países, e eu faço parte do capítulo Brasil, e esse grupo decidiu construir 10 mil casas na Síria, 10 mil casas para atender pessoas que estão voltando, refugiados que estão voltando. Tem um vídeo que depois eu vou disponibilizar para a igreja e começar a apresentar aqui. 10 mil casas. A ideia é que a gente alcance em torno de 70 mil pessoas com essa obra. E a nossa igreja vai ser parte disso. Nós queremos ajudar, nós vamos ajudar com a construção de uma casa lá na Síria. Para cristão que foi perseguido, teve que deixar a casa, teve que deixar a cidade, teve a sua cidade destruída e agora vai voltar. E a nossa história vai estar escrita lá. O reino de Deus não é feito de grandes movimentos, mas de pequenos movimentos, de pessoas que se movem em obediência a Deus, mas juntando esses pequenos movimentos, nós temos uma grande obra. A nossa expectativa é que em cada uma dessas casas seja plantada uma célula. Então a nossa expectativa é que a gente tenha 10 mil células plantadas daqui no prazo de 1 ano. A gente possa já ter 10 mil células plantadas lá na Síria, onde o evangelho está sofrendo a maior hostilidade que o mundo pode ver nesse cristianismo moderno. Os novos mártires que estão morrendo em nome de Jesus. Quer dizer, às vezes a gente olha para o nosso país, a gente olha para o Ocidente, a gente olha aqui para o Brasil, olha para os Estados Unidos, olha assim de maneira muito rasa para a Europa. A gente tem uma sensação de um cristianismo que está corrompido, se definhando, perdendo relevância. Mas por detrás dos holofotes, por onde a mídia não vai, onde as redes sociais, as nossas redes sociais não alcançam, há um cristianismo bíblico, verdadeiro, crescente. Eu acabei de participar de uma reunião desse grupo nessa semana, e a nossa conta é que ali, na reunião de quase 100 pastores, nós tínhamos quase 3 milhões de cristãos representados. Pessoas que estão decidindo juntas viver um evangelho de verdade. Pessoas que estão decidindo juntas viver um evangelho contagiante, um evangelho que transforma as pessoas. Eu estava falando para os novos membros que estão chegando, eu disse para eles, a nossa preocupação não é acrescentar o número de membros da nossa igreja local, da nossa denominação. A nossa expectativa é que vocês cheguem e se tornem e vivam como discípulos de Jesus, que assumam tudo que Deus sonhou para si. Então essa série de mensagens não tem a ver, não é uma série motivacional, para te manter preso às ministrações e criar em você uma expectativa. Passa por isso também, mas não é isso. Tem a ver, de fato, com simplificar. Porque o evangelho é simples. A gente que complica o evangelho. Por simplificar a forma como o mover de Deus acontece na história dos homens. Por verificar que como é simples, como é natural, como é espontâneo, como as coisas de Deus acontecem de maneira simples. E nós temos a tendência de complicar, de fazer ficar complexo e achar que há toda uma estrutura que precisa ser montada para que o reino de Deus se estabeleça. O reino de Deus cresce de maneira simples e extraordinária. E o texto que a gente vai começar para falar sobre isso é Gênesis, capítulo 1. Então, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, Gênesis, e a gente vai ver isso a partir da própria Trindade, do agir de Deus e do mover de Deus
nas três pessoas da Trindade. Gênesis capítulo 1, verso 1. Mesmo assentados, com reverência, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou a Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. E aí segue a narração dos próximos dias da ação de Deus. No versículo 20 e 21. Deixa eu ver aqui, desculpem. Versículo 26. Versículo 26. Disse assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Senhor, que na tua graça o Senhor ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que me chama a atenção na narrativa da criação, nessa experiência de perceber Deus agindo, é que uma coisa simples, mas que permeia toda a revelação de Deus, é que Deus age em unidade. Quando Deus cria a terra, quando Deus faz todas as coisas, quando Deus se manifesta ao ser humano, Deus está sempre fazendo isso no Pai, no Espírito e no Filho. É impressionante perceber que essa conexão, que a igreja só vai perceber séculos depois, a igreja só vai se dar conta quando Jesus vem e se manifesta, e aí o ser humano começa a entender e elaborar que Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Hoje é fácil para a gente ver a Trindade no Gênesis, mas no início não foi assim. Essa coisa só vai ser clareada mesmo no segundo século da era cristã. Mas está aqui, está claro. Deus planeja, o Espírito Santo gera e Jesus faz vir a acontecer. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Jesus é o haja de Deus, o Espírito gera como galinha que choca sobre ovos. O texto diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre a face do caos, do abismo. E Deus Pai, já tinha no seu coração concebido o que havia de fazer. Mas tudo que Deus faz, Ele faz nessa conexão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que Deus realiza, Ele realiza assim. Quando você volta para o Novo Testamento e percebe Jesus falando, o tempo inteiro Jesus faz questão de remeter-se ao Pai, de falar com o Pai, e dizer: eu sou o caminho para o Pai, eu vou deixar o Consolador, o Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o tempo inteiro na revelação de Deus, essa relação, essa inter-relação, essa relação de interdependência, ou seja, onde um corresponde ao outro, onde um se relaciona com o outro, ela está manifesta na Trindade. E por que é assim? E por que quando Deus nos cria, Ele nos cria em família? Nos conecta às pessoas? Por que o ser humano, em todo lugar do mundo, conheça Ele, Deus ou não, ele tem essa necessidade de se conectar? Ele tem essa necessidade de reciprocidade. O ser humano nasceu com essa condição antropológica, ele precisa de alguém que lhe corresponda. E quando ele adoece, é muito fácil ele começar, essa condição natural começa a aparecer de formas diferentes, ele se correspondendo com coisas, né, com plantas. Às vezes a gente transfere essa necessidade
para um animal, às vezes a gente não que não pode se relacionar com o animal, o problema é humanizar os animais, né? Com planta, com bicho, com coisa, com carro. Você conhece alguém que tem uma relação de amor com o seu carro ou não? Conhece? Ou aqui não tem essas coisas? Eu acho que aqui não tem essas coisas, não. Né? Mas tem gente que tem, normalmente é homem, né? Tem uma relação de amor com o seu carro, com o celular. Né? Tem gente que desenvolveu uma relação, o celular é quase que parte do corpo. Né? Você vai dormir, o celular está com você, você vai tomar banho, o celular está com você, você vai para tudo quanto é lugar, o celular está com você. De vez em quando acontecem alguns acidentes, ele cai dentro do vaso, né? Ele vai para um lugar indevido. Né? Isso é uma extrapolação. Mas, na verdade, o ser humano ele tem essa necessidade de se conectar. Isso está naturalmente inserido em nós. Naturalmente inserido em nós. O mito, né, do menino da floresta, né, da história do Tarzan, que é criado por macacos, né, a ideia do ser humano que precisa se corresponder e aprende uma linguagem, se conecta com a floresta. Tudo isso, se você olhar à sua volta, fala de uma condição nossa, de uma necessidade de pertencer, de uma necessidade de ser corpo, de estar conectado com algo maior do que você mesmo, de ser parte de algo que vai além das suas ambições, pretensões, desejos, gostos, apetites. É por isso que sempre que há um processo de adoecimento na gente, a gente tende a se fechar, vai se fechando no núcleo cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Eu me fecho para um grupo de amigos muito seleto, depois eu me fecho para um grupo só para o meu núcleo familiar, e depois eu me fecho em mim mesmo. Todo processo de adoecimento passa pelo cerceamento dessas relações, onde eu não consigo estar diante do outro, porque o outro sempre me expõe. O outro sempre revela verdades que às vezes eu não quero lidar com elas. Realidades que eu prefiro evitar. Mas é fato, querido, que se nós queremos viver o extraordinário de Deus, a gente precisa ter condições de assumir essa realidade natural, tão simples, e ser parte do corpo. Como Deus vive em comunidade, como Deus é Deus trino, como Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu e você precisamos ser parte do corpo de Cristo. Precisamos ser parte do que Deus está fazendo nessa terra. Precisamos ser parte do que Deus está realizando. Do ambiente micro ao ambiente macro. É maravilhoso para mim quando eu posso estar, por exemplo, nesse ambiente que estive essa semana, onde eu consigo perceber o que Deus está fazendo muito além das minhas fronteiras. Muito além do meu olhar. Quando eu consigo perceber que Deus, de diferentes formas, de diferentes maneiras, está agindo, e o reino de Deus está crescendo, e Deus está levantando gente, profissionais liberais, homens e mulheres de todos os tipos, de todas as tendências teológicas, como que Deus reúne o povo dele na face da terra para fazer o que ele quer que seja feito. E quando eu me conecto com o corpo de Cristo na terra, eu tenho essa experiência no grupo grande, mas tenho essa experiência, por exemplo, na minha célula de pastores aqui na cidade, onde com 6, 7, 8 pastores de diferentes denominações aqui, nós nos tornamos amigos, nós nos tornamos parceiros uns dos outros, sonhamos os sonhos uns dos outros, choramos a dor um do outro. E aí posso reduzir um pouco mais quando me encontro aqui com o pastor Guto e o pastor Hélio, no nosso encontro semanal. Tudo bem que tem um mês aí que a gente não consegue, né, por conta das férias, né, mas essa semana a gente retoma. No nosso encontro semanal, onde a gente se encontra, quando eu me encontro com a minha célula aqui às quintas-feiras, do macro ao micro, do macro ao micro, o relacionamento, o senso de pertença, ser parte do corpo, abre a nossa vida para viver o extraordinário. Porque há respostas que você precisa, que você procura para a sua vida, para a sua caminhada com Deus, que não estão dentro de você. Que não estão no seu círculo talvez mais íntimo. Há coisas que Deus quer fazer que estão um pouco além de você. Eu tenho a bênção
de ao longo da minha caminhada poder contar com pastores, com pessoas, com mentores, e eu estou sempre atrás de gente que pode me ajudar. Então essa semana eu tive também um espaço de mentoreamento, onde eu posso abrir minha vida, falar com alguém que não está tão envolvido com o meu dia a dia, mas que me direciona, que me ajuda, que me exorta, que me chama a atenção. A Bíblia diz que o corpo funciona no correto, carta de Paulo aos Colossenses, se não me falho, no correto ajustamento das juntas e medulas que trabalham juntas para o aumento de todo o corpo. A história de que juntos nós somos mais fortes é real. Virou jargão, né? E muita gente diz assim, estamos juntos. E a gente não diz assim corretamente, né? Estamos juntos, né? Agora virou TMJ, né? E já diz, vai só reduzindo. Não sei onde vai parar esse negócio. Mas a gente vai só reduzindo, para dizer... Às vezes a gente diz isso e virou jargão e a gente não está junto coisa nenhuma. Mas é fato que sozinho você pode até ir mais rápido, mas se a gente estiver junto, nós vamos muito mais longe. E estar conectado ao corpo não é uma coisa que cai do céu. Aliás, as coisas que caem do céu normalmente são perigosas. Porque o que é bom, Deus mandou do céu, enviou do céu, encarnou, não caiu. Entende? Então, o negócio que cai do céu, você já fica desconfiado, né? Porque uma parte que caiu lá é tudo demônio. Então, assim, mas é interessante que quando a gente fala disso, quando nós temos um olhar superficial sobre nós mesmos, a gente logo, inconscientemente, ou às vezes conscientemente, já começa a trazer justificativas. Ah, eu não vou me conectar nunca aqui, pastor. Esse povo tudo falso. Começar do senhor. Não é? Eu estou aqui tanto tempo sem vir, o senhor nunca falou comigo? Não é? Não sei o quê. Mentira. Essa fiada, pastor. Estou pregando, você está pregando aí fora. Junto comigo. Não é? Eu não, já me feri. Bobagem isso. Abri meu coração para quê? Pisaram no meu coração, me maltrataram. Eu, pastor, sou mais eu comigo mesmo. Eu entendo isso, sabe? Entendo que você possa fazer, alguém possa estar fazendo isso aqui, respeito. Mas, te digo com toda certeza, esse é um caminho de morte para você. Porque pode ser que eu tenha errado mesmo, pode ser que a igreja tenha errado mesmo, mas decidir se abrir e se relacionar no corpo é uma escolha sua. É uma escolha sua. Ou você se casou com o primeiro homem que apareceu na sua frente. Ou você compra a primeira coisa que aparece diante de você. Relacionamento é fruto de decisão. Quanto as mães aqui já não tiveram vontade de dar um sacode nos filhos? Não é? E na hora do aperto disse assim, é a cara da tua avó. Não é? Porque não vai colocar a culpa na sua mãe, né? Mas na sua sogra. Isso é a mãe, isso é toda a família do teu pai. Né? Saiu você, tá vendo? Aí as partes boas parecem contigo, a parte ruim é da família do outro. já fiz, não, aqui não acontece isso também, né? Não. Quem ama seus filhos aqui? Mas vocês encontram problemas na vida dos seus filhos? Que vocês não plantaram lá? Que você olha e você diz assim, eu não estou entendendo de onde vem isso. E às vezes tem alguém mais crítico perto de você e diz assim, não está não? Eu sei bem de onde veio. É, porque dizem que o fruto não cai muito longe do pé, né? Só que a gente, quando está adulto, a gente esquece do que a gente foi enquanto era adolescente. Às vezes a mãe, a avó, lembra bem, tem bem fresco. Diz assim, meu filho, você era desse jeito aí, ó. É você outra vez. É. Os momentos de maior tristeza, de maior angústia, de maior nervosismo que a gente vive, não é na igreja, não, é na família da gente. São com os relacionamentos íntimos da gente. E nem por isso a gente abre mão deles. Porque ser família nos dá identidade. Nos dá ser de corpo. Você não precisa gostar do seu parente, mas na hora do aperto,
Não é? Tem parente que a gente tolera, não é verdade? Não, desculpa, eu estou falando de uma realidade muito distante de vocês aqui. Não é? Não, mas tem parente que nasceu, é da família, mas não bate com a gente. O estilo de vida é muito diferente do da gente. A gente mudou, sabe aquele primo que você encontra no enterro da sua tia, e se diz assim, meu Deus, está tão diferente fulano. Mas na hora que acontece uma situação difícil que aciona a família, a gente tem esse senso de pertença. E todo mundo se apoia, se ajuda porque é família. Essa realidade natural fala do extraordinário. Para você viver plenamente o que Deus sonhou para você, você precisa ser família no corpo de Cristo. Você precisa ser parte da igreja. Você precisa se inserir nas coisas que Deus está fazendo. Você precisa ser parte com todas as dificuldades que a igreja tem. Com todas as lutas, com todos os problemas, com todas as situações, nós somos mesmos pecadores. Nós estamos mesmo sujeitos a falhas. Mas você também está. É só usar com o outro a mesma graça que te alcançou. Quantas vezes Jesus precisou te perdoar? Quantas vezes Jesus precisou ser misericordioso com você? Basta usar do mesmo remédio que você recebeu e tomou. Pega de um pouquinho do remédio que você tomou e dá para o outro. Porque com você não foi diferente. Ou foi? Comigo não foi. Deus precisa ter muita paciência comigo o tempo inteiro. Mas pela graça dele eu estou aqui. Pela graça dele eu estou vivendo. Pela graça dele eu sou parte do corpo. Eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito na minha vida. Pela graça dele. Então, se eu quero viver o extraordinário de Deus, eu preciso permitir que essa condição natural de ser membro de uma família, de ser parte de um corpo, se torne realidade na minha vida espiritual também. E quantas vezes eu cresci e acelerei meu crescimento como homem de Deus, como discípulo de Jesus, por ter que voltar atrás e pedir perdão a alguém que eu falhei com ela. Por às vezes mesmo sem ter falhado, voltar atrás para restabelecer o relacionamento. Porque depois que a ferida está montada, não importa mais quem tem razão. Quando há um problema de relacionamento, normalmente os dois estão errados. Porque ninguém erra sozinho. Sabe? Mesmo nas situações mais drásticas. A coisa chegou a um nível mais profundo porque você foi fazendo concessões pequenas lá atrás. Concessões pequenas que levaram àquela condição maior. Normalmente está todo mundo errado, num nível, num grau maior ou menor, mas está todo mundo envolvido, não tem essa história. Se eu quero ser igreja de verdade, eu preciso escolher decididamente, dar os passos que são precisos para ser igreja. Não é possível ser igreja bíblica dentro da sua casa, sozinho, dizendo eu tenho tudo que eu preciso, eu sou, o problema é os outros. Mentira! É por isso que a Bíblia diz assim, tira primeiro a trave que está no teu olho para tirar o que está no do outro, porque normalmente a visão que eu tenho do outro já está comprometida de um problema que eu tenho comigo mesmo. E há sempre verdade e mentira na nossa percepção. O nosso sentimento às vezes é verdadeiro, é honesto, eu estou me sentindo deixado, eu estou me sentindo rejeitado, eu estou me sentindo menosprezado. É verdade o que você sente. Mas não é necessariamente verdade que o outro sinta isso por você. Não é necessariamente verdade que o outro te olhe nesse olhar. Não, é verdade o que você sente, mas não é verdade o que está no coração do outro. Quantas vezes, no natural, a gente enfrenta problemas assim? Então, para eu viver o extraordinário, eu tenho que ter condições de forma natural, me inclinar e me mover para relacionamentos saudáveis. Para ser parte do corpo de Cristo, do que Deus está fazendo nessa terra. A segunda coisa que para mim é fundamental é a clareza do papel e da missão que cada um de nós tem. Papel e da missão que cada um de nós tem. Eu disse aqui, no início, que o texto diz assim, e é lindo de ver que começa dizendo, Deus criou os céus e a terra. Por que é Deus que criou os céus e a terra? E tudo bem que aqui o escritor de Gênesis não tem noção do que ele está escrevendo. Ele fala Elohim,
né? Ele coloca Deus no plural, porque ele não conhece ainda a noção, ele não tem essa noção de trindade que nós temos hoje, como eu já expliquei. Mas aí ele começa a descrever e ele fala de coisas que ele não entende. Mas ele diz, o Espírito pairava sobre a face das águas. Deus criou, porque Deus concebeu, Deus pensou, Deus planejou. O Espírito pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Está tudo falando em nome de Deus, mas a gente consegue perceber o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, lá no passado e ainda hoje, é aquele que gera, que manifesta. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar e a gente pode percebê-lo. Ele está sobre nós aqui, como uma nuvem, que vai moldando, amolecendo o nosso coração, tornando o nosso coração propício à palavra, mesmo quando ela é dura, mesmo quando ela toca em questões que a gente não quer mexer, mas ele vai tornando o nosso coração propício ao que Deus quer fazer. O Espírito Santo age assim, ele gera, às vezes silenciosamente, às vezes falando, às vezes de maneira forte, às vezes numa brisa, mas ele vai gerando, ministrando sobre nós o que Deus quer fazer. Deus já planejou, e o Filho, como diz Paulo, Jesus é o sim para todas as promessas de Deus na nossa vida. Jesus é o haja de Deus. João vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito se fez sem Ele. O Pai planeja, o Espírito gera e o Filho cria. Percebe? Cada um dentro do seu propósito. Eles, as três pessoas da Trindade, constituem um só. Ele é Deus. Mas ele, nas suas três manifestações, se manifesta de forma diferente. E continua depois. Da mesma maneira. Deus Pai anuncia aos profetas, anuncia ao último dos profetas, que é João Batista, que o Filho viria. O Filho é gerado no Espírito, e pelo Espírito no ventre de Maria. O Filho é batizado com o Espírito, age no Espírito, manifesta no Espírito. E quando ele vai embora, vou deixar para vocês outro Consolador da mesma espécie que eu, que vai vos lembrar tudo que eu tenho dito. Quem é? É o Espírito Santo. Percebe que Deus, sendo Deus, na economia da Trindade, cada um tem um papel e uma missão estabelecida. E isso também é verdade para nós. É simples, é natural, mas abre portas para o extraordinário. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é ser uma cópia falsificada de outro. Entende? É se tornar uma imitação, e às vezes uma imitação arrojada. Não é? A gente lida com o mercado de imitações aqui em Petrópolis, não é? Não é verdade? Não é só em Petrópolis, não. Todo lugar do mundo a gente lida com imitações. E às vezes a imitação parece tanto com a original. Mas ainda é uma imitação. Deus te criou com um propósito. Deus te criou com uma condição única. Há uma missão de vida depositada sobre você. Sobre você. Há algo que Deus colocou na sua vida e através da sua vida Ele vai cumprir um plano extraordinário. Nesse grupo de amigos que eu falei, de pastores que eu falei, a gente tem algumas figuras muito marcadas, assim. Tem um pastor querido chamado Elias Dantas, que é o articulador do grupo. Ele é uma pessoa de relacionamentos. Como ele tem poder para juntar pessoas, para conectar pessoas, para fazer conexão de pessoas. Hoje ele conecta pessoas no mundo inteiro. E ajuda a gente a perceber propósito, a perceber direção, a perceber visão, a valorizar relacionamentos. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que é especialista em cimentar relacionamentos e articular relacionamentos? Conhece? Tem alguém na sua família assim? Que está chegando o Natal e já começa a escrever para um, para outro, para dizer assim, ó, está chegando, como é que vai ser? Nós vamos fazer aquele amigo oculto? Dá sempre problema, né?
vão fazer mesmo, ou cada um vai dar um presentinho, como é que é? A pessoa começa, ela se ocupa daquela agenda, porque ela é uma pessoa dada a relacionamentos, ela tem essa graça de unir pessoas. Tem um outro querido lá, chama David Hatcher, é um pastor batista, e ele tem uma paixão pela educação teológica. A igreja dele cresce muito através da educação. Ele é uma pessoa que todo mundo na igreja dele estuda, faz curso de teologia clássica. Todos os membros da igreja. A pessoa é uma igreja com mais de 8.000 pessoas. Eles fazem, ele tem essa graça. Deus deu ele essa graça. E não adianta eu querer ser uma imitação do David, que eu não sou. Mas ele tem essa graça. É único. Não conheço ninguém na face da terra que faça um trabalho igual ao dele. Não é? É algo para a gente estudar e inspirar. Um moço quieto, você chega na reunião, se você não vai ver. Aí tem outros. Tem outro querido, pastor JB, que é um cara que Deus deu uma visão de uma contracultura. Um movimento de criar uma cultura cristã dentro da cultura que está aí. E por isso ele lida com a cultura, ele conversa com a cultura, ele é muito estudioso da cultura. Ele se envolve em todas as áreas de saber humano, porque ele tem essa... Outro dia ele levou um grupo de irmãos da igreja dele lá no Vale do Silício. Né? Isso para mim e para você pode parecer bobagem, mas dentro do projeto de vida dele, da missão de vida dele, tem muito sentido. E para algumas pessoas que se juntou a eles, tem muito sentido. E cada um vai vivendo assim, de acordo com a paixão que recebeu do Senhor. Com a visão, com o propósito que Deus deu de vida. E aí é fato que se você não assumir o propósito que Deus tem para a sua vida, você não vai viver o extraordinário. Que você fica rodando, como aquela geração do deserto, que tinha a vocação de serem precursores de um novo tempo. De serem os pais de uma nova dispensação. Essa era a vocação do povo chamado no deserto. Eles tinham que ser empreendedores, eles tinham que ter coragem, eles tinham que ser, sabe aquela história dos bandeirantes que vão entrando pelo interior do país e querem conhecer. Essa era a vocação deles, mas eles foram medrosos, covardes, tímidos, apegados ao pecado. E só se salvou dois daquela geração. Moisés seria o terceiro, mas Moisés morre antes, porque Moisés faz uma opção pelo povo. Deus até deu a ele a chance de entrar na terra. Mas Moisés tinha o senso de que Deus tinha o chamado também para pastorear aquele povo, e ele morre com eles. Só Josué e Caleb cumprem a vocação da sua geração. E quanto o plano de Deus foi atrasado, porque os pais não foram pais, porque aqueles que deviam ser fundadores não foram fundadores agiram como crianças mimadas, sabe, como geração rebelde, geração desobediente, se acharam melhor do que Deus, queriam controlar Deus, dizer para Deus como é que ele devia agir. Não cumpriram o papel e atrasaram o plano de Deus em 40 anos. Você não pode frustrar os planos de Deus, mas às vezes a gente atrasa os planos de Deus. A gente não tem o poder de frustrar, mas às vezes a gente atrasa. Porque Deus resolveu contar com a gente. Entende? Se Deus resolve contar com você e você não se dispõe, ou ele precisa matar você ou esperar você passar, porque enquanto tem vida ele está te dando oportunidade. Sabe? Tem gente que para resolver tem que morrer. Porque vai para o céu, vai dar glória a Deus lá, vai dar tudo certo. Mas está empatando o agir de Deus. A graça é maior do que isso, e salva, leva para o céu. Jesus vai levar tanta gente para o céu que você vai chegar lá e vai dizer assim, meu Deus, eu estou no lugar certo? Você vai dizer assim, é aqui mesmo, Jesus? É porque a graça, como o coral cantou, é maior do que a vida. É melhor do que a vida, não tem a ver com os nossos critérios. Mas no caso do povo de Deus, foram 40 anos de espera, e de misericórdia, e de graça. Mas é interessante a diferença entre quem assume e quem não assume. Josué, depois de 40 anos, Caleb chega para Josué depois de 40 anos. Ei, Caleb, já com 80 anos. Eu tenho o mesmo vigor de 40 anos atrás. Me dá a minha parte. Eu quero viver o que Deus me chamou. Vocês conhecem alguém assim? Que os anos passam, as décadas passam e ele continua
forte e vigoroso. Ele diz, eu tenho o mesmo vigor de 40 anos atrás, eu sou pai, eu vou entrar na terra, eu vou cuidar da terra, eu vou viver o sonho de Deus. Caleb e Josué, e aí Josué quando vai entrar na terra de novo, e isso é uma coisa interessante, porque quem assume o papel não tem paciência para com quem quer ficar perdendo tempo. Josué quando chega na beira da terra, o povo começa com a mesma resenha, com a mesma nhenhenhen de sempre, Josué diz para eles, olha, vocês resolvem o que vocês vão fazer, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés era o pastorzão de todo mundo, Senhor, vai todo mundo, eu não vou, né? Eu preciso levar todo mundo, mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb, eles queriam era viver o sonho de Deus na vida deles. E olha o que acontece. O extraordinário de Deus se manifesta. O que vai ser na sua casa, na sua família, quando eu e você, na minha casa, na minha família, assumirmos integralmente? O que acontece quando um homem se torna o sacerdote da sua casa? Quando a mulher assume a posição de ser mulher sábia dentro da sua casa? Como o pai se torna um discipulador de excelência? Quando a mãe se torna uma abençoadora, aquela que vê o futuro de Deus para os seus filhos e abençoa os seus filhos e gera outros filhos espirituais. A Denise fez uma oração aqui domingo que me impactou muito na hora de orar pelos pais, e para mim Deus usou da Denise para trazer verdades espirituais para nós. Que a Denise, enquanto orava aqui pelos pais, ela disse a todos os homens que estão aqui, e ela começou a profetizar sobre os homens. Profetizo sobre vocês, filhos espirituais. Filhos espirituais. E a Denise estava exatamente reproduzindo o que eu estou pregando. No natural, no simples, manifestando o extraordinário que a Denise viu com os olhos espirituais e que Deus a usou para ministrar. É exatamente o que nós estamos pregando. A Denise viu que homens podem ser pais, biológicos ou não, mas todos podem ser pais espirituais. O que acontece quando a gente assume isso? E finalmente, eu termino aqui, eu não vou deixar a mensagem pela metade, eu te peço um pouco mais de paciência. O versículo 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os animais, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. É muito fácil se perder na narrativa da criação com as maravilhas da criação. É muito fácil se perder. Com a beleza dos céus, com a beleza dos mares, com a riqueza da nossa biodiversidade. Você já parou para reparar como a natureza é estonteante? É estonteante. Mas quando a gente chega no versículo 26, 26, a gente percebe um plano maior. Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O que Deus está querendo? Deus quer ampliar a comunidade. Deus está gerando filhos. Homens e mulheres que Ele chamaria de filhos. Por isso é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que nos corresponda. O plano maior que Deus tem para a criação é ampliar a família e se relacionar com o homem em intimidade, em profundidade. É tão simples isso. É tão simples dizer que Deus quer se relacionar comigo, com você. Adão e Eva entenderam isso até um determinado ponto, depois quebraram e foram seduzidos pela tentação ao poder que Satanás plantou no coração deles. Mas o plano maior de Deus era que o ser humano desfrutasse de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Como eu sou renovado na presença de Deus. Como o meu olhar muda, como a minha disposição muda, como o meu temperamento muda, quando tudo muda, quando eu olho para Deus e quando eu sou tocado pela presença dEle. John Wesley acreditava que o ser humano é o único ser capaz de Deus. Isso para Wesley era uma categoria teológica.
Para Wesley, que é o fundador da nossa igreja, o ser humano, assim como Jesus é a ponte para o relacionamento de Deus com o homem, o ser humano é a ponte para o relacionamento de Deus com a criação. Para Wesley, a criação é redimida na relação que o homem tem com Deus. Ou seja, o relacionamento com Deus define a ordem do cosmos. Tudo que está criado depende do relacionamento que eu tenho com você e Deus, porque se eu me relaciono com Deus, eu serei mordomo de Deus na terra. Se eu não me relaciono com Deus, eu sou um explorador da terra que usa, destrói, faz o que quiser, porque não tenho nenhum tipo de cuidado com ela. Você conhece uma pessoa não pelas realizações dela, você conhece uma pessoa pelos relacionamentos dela. Se ela se relaciona com Deus, não importa qual é a riqueza de talentos, de dons, de recursos que ela tem, ela vai deixar um legado. Ela vai deixar um legado. Os homens e as mulheres que marcaram a história não era gente poderosa, era gente que escolheu se relacionar com Deus e com o próximo em profundidade. Simples, mas extraordinário. Eu queria te convidar a ficar em pé, e nós vamos terminar. Eu falei de 3 coisas simples. 3 coisas simples. Ser parte de um corpo, do corpo de Cristo, é claro. Pertencer a algo maior do que você. Ter clareza da sua missão de vida, do seu papel no mundo, do chamado de Deus para a sua vida. E ser guiado por um plano maior, que é relacionar-se com Deus em profundidade. Esse é o plano maior. Tem uma música antiga que diz: Jesus, plano maior. Esse é o plano maior. É se relacionar com Deus. É simples, é muito simples, não é novo para você. Você já ouviu isso 500 vezes. Mas eu quero te dizer que se você não guardar essas coisas simples, você não vai conseguir avançar para as coisas mais elevadas. Então, eu queria encerrar esse culto no altar. Nós já demos todas as informações, todas as outras são veiculadas pelas nossas redes sociais. Você pode acompanhar todas as informações da igreja no Facebook, no Instagram, em todos os lugares. Mas eu queria convidar você ao altar. Se você de alguma maneira entende que talvez você tenha se isolado, você, por razões até aparentemente justas, você foi se decepcionando e se afastou do corpo. E vai se fechando dentro de você mesmo. Eu queria orar por você. Queria orar por você que tem vivido a ermo, sem cumprir o plano de Deus para a sua vida. Talvez porque num tempo onde tantas vozes falam ao nosso coração, a gente não consegue discernir a voz de Deus e ela fica misturada com outras vozes. O apelo da sociedade, as expectativas das pessoas. E aquela voz mais íntima, que não agride, que não oprime, que não atropela, às vezes ela vai sendo sufocada por outras vozes que nos levam para longe do plano de Deus. Eu gostaria de orar por você. E eu ainda queria chamar aquelas pessoas que, de alguma maneira, perderam prazer pelo relacionamento com Deus. Como eu, você já deve ter passado por dias em que você não está assim. Parece que o seu coração se fecha e, por mais que seja precioso estar com Deus, você diz: Deus, hoje eu não estou com vontade nem de orar. Você para orar e você não tem prazer de estar ali. Sabe? Parece que você não consegue se desconectar do mundo da sua volta. E a quietude, o silêncio, ela é assustadora. E quando a gente fica em silêncio, às vezes a gente ouve o que não quer ouvir. A gente ouve o que não quer ouvir. A gente percebe o que não quer perceber. E por isso a gente evita esse lugar. Porque algumas mudanças que são necessárias na nossa vida, elas se tornaram muito caras para nós. Mas eu quero te dizer que você não vai ser pleno enquanto essas coisas básicas não forem verdades na sua vida. Então, se algum desses apelos aqui, desses 3 apelos,
fazer sentido para você, fazer sentido para a sua vida. Se você entende que Deus está aqui, apesar de mim, e está tocando em você, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse ao altar. Todos que quiserem, nós vamos terminar o culto no altar. Você saísse do seu lugar e viesse ao altar, e se colocasse na presença do Todo-Poderoso. Vem aqui, vou chamar os pastores, o pastor Guto que nos conduza nessa oração. E você está convidado para vir ao altar, com a sua verdade, com os seus sentimentos, com as suas dores, com a realidade do seu coração. Venha, deixa Deus falar contigo. Se houver um querido seu aqui e você quiser se colocar junto dele, faça isso, é bom. É tão bom quando a gente está no altar e tem alguém que nos ama perto da gente, que se coloca ao nosso lado. Sai do seu lugar, vem ao altar. Se você lembra de alguém que precisa ser tocado por essa palavra, sai do seu lugar e vem aqui representar essa pessoa. Traga essa pessoa ao altar no seu coração. Pode trazer essa pessoa ao altar no seu coração. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Aqueles que ficaram nos assentos, se puderem dar a sua mão a uma pessoa ou duas e pudermos orarmos juntos. Para a gente dar, para algumas pessoas esse passo é um passo muito difícil. Muito difícil. Senhor, nós ouvimos aqui na Tua palavra que o extraordinário é vivenciado a partir do simples, a partir daquilo que o Senhor deixou, a partir daquilo que o Senhor realizou, mas coisas simples, atitudes simples. Nós queremos viver o extraordinário na nossa vida, Senhor. Nós entendemos que o extraordinário é uma promessa para nós. Nós entendemos que o Senhor nos criou para o extraordinário. Nós entendemos que há uma vida extraordinária preparada para nós. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, que o Senhor acolha teus filhos nesse altar. Acolha o sentimento, acolha, Senhor, tudo aquilo que eles trazem, tudo que eles trazem em seus corações, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra que é criadora, a Tua palavra que muda, que gera realidades novas, como o Senhor mesmo, ó Deus, que tem uma palavra criadora, o Espírito que gerou, o Filho que criou algo novo, que criou a realidade nova. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor também estabeleça isso nas nossas vidas. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo gere algo novo, que os nossos ouvidos sejam sensíveis àquilo que o Senhor está dizendo, que os nossos ouvidos sejam sensíveis àquilo que o Senhor está gerando, aquilo que o Senhor quer gerar, aquilo que o Senhor quer criar na nossa vida. Pai, que a gente assuma o nosso papel nessa terra. O Senhor nos criou com propósito, o Senhor nos criou com um papel definido. Nós temos um papel, Senhor, instituído pelo Senhor nessa terra. Pai, em nome de Jesus, nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão, Senhor, daquilo que o Senhor nos chamou para realizar, para fazer, daquilo que o Senhor quer de nós, como igreja, como pessoas, como filhos amados do Senhor. Nós somos criados à Tua imagem, à Tua semelhança, Senhor. O Senhor conta conosco. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa decisão de ser corpo, ela seja presente em nós, ela seja presente nas nossas atitudes. Tira, Senhor, um pouco dessa mentalidade nossa de que nós vamos à igreja, nós somos a igreja, nós somos o corpo, nós somos, Senhor. Então, em nome de Jesus, que nós possamos nos levantar como tais e assumir esse papel, no lugar onde o Senhor nos semeou, no lugar onde o Senhor nos plantou, em nome de Jesus. Como Gênesis 1, o Senhor criou, o Senhor gerou uma realidade nova, extraordinária, a partir de relacionamentos simples, a partir de decisões simples, a partir de demonstrações simples, de maneiras simples, em nome de Jesus. Nós oramos porque nós queremos viver realidades novas também na nossa vida. Nós queremos viver o extraordinário na nossa vida. Mas quem sabe, estamos deixando até de lado o simples, aquilo que às vezes é básico,
Às vezes o relacionamento contigo, diário, básico, simples. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que o extraordinário seja distanciado da nossa vida, porque não estamos vivendo o simples. Nós queremos viver o simples para viver algo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, Senhor. Nos ajuda, nos mostra, nos direciona, nos dá da Tua graça e da Tua visão. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode colocar a mão no seu coração, por favor? Eu sei que é reto o seu coração. Eu sei que o seu coração é verdadeiro diante de Deus nessa manhã. Mas o nosso coração muitas vezes nos engana. Quando nós ouvimos demais a alma, o sentimento, as emoções, nós precisamos nos elevar a um nível onde o Espírito ministre ao nosso espírito. Então, em nome de Jesus, eu ministro ao seu espírito, pelo Espírito de Deus, discernimento e revelação, para receber essa palavra, para absorver essa palavra, e para viver o que Deus planejou para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você entrou aqui hoje e você não teve uma experiência com Jesus ainda, e você deseja entregar a sua vida para Jesus, o pastor Guto vai estar aqui na escada aqui. Assim que a gente fizer, der a bênção. Se você deseja se reconciliar com Jesus, entregar a sua vida a Jesus, queria que imediatamente você procurasse o pastor Guto ali. A gente quer orar por você. Você que está chegando à igreja, você que sente que essa palavra de hoje abre uma porta maior para a sua vida. Então você vai procurar o pastor Guto ali e ele vai orar por você. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o poder e as consolações do Espírito Santo seja contigo, querido, meu irmão e minha irmã, amados do Senhor, hoje e para sempre. Amém.